Seres chamados apóstolos se encontram no topo do mundo. Eles são conhecidos como as 12 criaturas extraordinárias da história e cada apóstolo era extremamente poderoso, sendo que cada um possui um poder específico. Por exemplo, o responsável pelo oceano possui a máxima autoridade sobre a água. Dizem que eles poderiam enfrentar toda a humanidade. Além disso, eles poderiam construir um novo mundo com seu próprio sangue e carne. Entre eles estava o nosso protagonista, conhecido como o apóstolo mais poderoso. Ele era chamado Man, intitulado como o Infinito. Segundo os registros, seu poder de luta era superior aos demais apóstolos, porém ele era misterioso e pouco conhecido. Devido a essa característica, ele foi identificado como a ameaça mais perigosa entre os apóstolos, e com o passar do tempo, riqueza e poder e fama já não tinha mais importância aos olhos dos apóstolos. Então foi nesse momento que eles desapareceram da Terra, restando apenas suas lendas, assustando a todos que levaram a era de medo para a humanidade, que estava indefesa. Então muitas eras se passaram e um dos apóstolos retornou novamente. Ele era nosso protagonista humano, e para conseguir um pouco de dinheiro ele se juntou a um grupo de guerreiros para enfrentar um poderoso dragão, considerado o mais poderoso na arte da guerra. O dragão possui um poder imenso e destrutivo e mortal, e esse grupo era conhecido como a Arte da Guerra, e liderado pelos dragões de gelo, que governavam outros monstros do norte e frequentemente apareciam no campo de neve. Para proteger a segurança nacional, o Império ordenou que o grupo de soldados cercasse e iniciasse a Batalha de Cerco, e foi nesse momento que o Mans decidiu se juntar em troca de algumas moedas de ouro. Então, logo no início da batalha, o Man percebeu que os figurantes não eram capazes de fazer nada contra o dragão e foram facilmente derrotados. Os integrantes eram comandados por uma garota chamada Charlotte. Então Charlotte era uma das grandes magas do Império, conhecida como a Bruxa das Chamas. Quando os figurantes do grupo viram o poder dela, começaram a acreditar que eles tinham alguma chance de vencer. Mas após a intensa batalha dela contra o dragão, mesmo com suas habilidades ela não era capaz de enfrentar esse monstro de igual para igual. Ao vê-la sendo derrotada, os figurantes decidiram fugir, deixando-a para trás sozinha. Então é nesse momento que o Man decide intervir na batalha. Enquanto eles estavam conversando, o dragão usa uma poderosa magia. Então Charlotte acreditava que sua história iria terminar naquele momento. No entanto, o Man fica irritado por ser interrompido enquanto estava conversando com a dama e arremessa o dragão para trás com apenas uma mão. Então em seguida ele usa sua magia negra para dizimar aquela criatura facilmente. Charlotte fica impressionada ao ver o poder dele e o Man, que não é tolo ao salvá-la, logo em seguida pede para sair com ela. No entanto, ela acaba desmaiando antes de dar uma resposta, e poucos dias depois ela acorda no Império com vagas lembranças da batalha. Ela não se recorda mais que o Man havia derrotado o dragão de gelo, e ao lado de sua cama está um fogo do inferno, a chama que não pode ser manipulada por humanos, apenas por um apóstolo. Como essa notícia não poderia se espalhar, o diretor decide declarar que foi ela que derrotou o dragão de gelo, e a cidade estava lotada para celebrar a vitória sobre o dragão. O Man também estava na cidade com bastante medo de que descubram sua verdadeira identidade, pois ele acredita que se descobrirem que ele é um apóstolo, as jovens bonitas nunca mais tratarão ele como uma pessoa normal. Com isso, ele decide ir para outra cidade se esconder e evitar ser o centro das atenções. No entanto, vários guardas do exército aparecem, perguntando a todos quem estavam na batalha. Eles percebem que o Man foi uma dessas pessoas e sugerem que ele vá para a escola imperial. Então o Man logo percebe que essa é a oportunidade perfeita, pois a escola está cheia de jovens bonitas garotas. Logo no exame de admissão da escola, o diretor afirma que todos precisam sobreviver, e após suas palavras, lobos demônio das chamas aparecem. Eles são utilizados pelos magos de fogo do nível mais alto alcançado, então todos ficam com medo encarando essas criaturas, exceto o Man, que estava atrás de uma garota bonita. Então alguns participantes tentam enfrentar essas invocações, acreditando que se tratam apenas de ilusões, mas elas são tão reais e começam a dizimar todos, e diante disso muitos correm com medo, desistindo de participar da escola, mas outros começam a mostrar suas habilidades, conseguindo enfrentar as invocações. No entanto, outro monstro poderoso aparece, mas para o Man isso era apenas um truque fraco. Ele não queria se esconder, mas também não queria chamar muita atenção, e quando ele estava prestes a receber um ataque, uma visão divina surge diante dele. Então, além da garota acaba protegendo o Man, e mesmo sendo o mais forte do mundo, ele estava disposto a ser protegido dessa maneira. Então, por um momento ele começa a acreditar que essa garota pode ser a pessoa certa que ele estava procurando há muito tempo. Quando ela estava prestes a ser atacada pelo monstro, o Man percebe que essa é a oportunidade perfeita para ele aparecer.
Então, com apenas um chute, ele derrota essa invocação, e como ele estava abraçando ela, acaba apertando o pudim sem querer, fazendo com que ela chame ele de pervertido. E agora, como a criatura foi derrotada, a vice-diretora aparece e revela que os outros alunos feridos eram apenas ilusões. Ela revela que todos que ficaram passaram no teste e agora irão frequentar a academia real. E para surpresa de Uma, o mestre deles seria Charlotte, a Maga das Chamas, e que ela será a professora deles durante um ano. Como Uma derrotou o monstro tão rapidamente que ninguém viu, todos falam que ele não fez nada na batalha, apenas ficou flertando com as garotas. Mas para sua sorte, Charlotte não se lembrava dele e ela decide deixá-lo temporariamente na classe para ver suas habilidades. No entanto, na verdade, o objetivo do diretor era reunir todos os participantes da batalha contra o dragão de gelo na mesma classe, pois o diretor quer descobrir quem é capaz de usar magia negra, pois só assim ele poderá descobrir se realmente existe um apóstolo entre eles. Pois nem mesmo a vice-diretora foi capaz de ver a velocidade do chute de Uma, acreditando que foi outro aluno que derrotou aquele monstro, pois eles só conseguiram ver a criatura sendo jogada para trás. Então no outro dia, Uma encontra sua gatinha indo para o primeiro dia de aula, onde eles iriam formar um grupo para derrotar um tigre de fogo. No entanto, ele não fica nem mesmo no grupo que ela, e um dos seus colegas que ficou no grupo daquela garota decide enfrentar o monstro sozinho para se amostrar. No entanto, Kyle acaba recebendo um ataque devido a ele ter baixado a sua guarda, então após ele conseguir derrotar aquela criatura, fazendo acreditar que ele foi o primeiro a derrotá-la, mas na verdade ele descobre que foi Uma, pois ele nem precisou lutar, pois a criatura foi completamente domesticada por ele. Então antes de iniciar a batalha, Uma estava com a garota em seu grupo, que decide lutar contra o tigre sozinha. Então quando ela estava prestes a ser machucada, Uma com sua intenção assassina faz o tigre se comportar como um gatinho dócil. Todos ficam surpresos quando Uma revela seu talento mágico de domar besta, pois essa habilidade nunca tinha sido vista antes nesse mundo. Logo em seguida ele mostra seu talento domando outros tigres, e após isso uma garota começa a ser sua amiga, mas Kyle e seus outros colegas acreditam que Uma trapaceou. No outro dia, Charlotte vai pessoalmente chamá-lo até a torre de prova, e quando eles chegam lá, ela pergunta se Uma gostaria de ser seu discípulo. Ela acredita que ninguém negaria a oportunidade de ser discípulo da maga gênio do Império. No entanto, Uma rapidamente nega a oferta dela, e Charlotte fica bastante surpresa e irritada com as palavras de Uma. Então ele explica que veio apenas procurar uma esposa, mas como não existe nenhuma regra no Império que impeça o discípulo de casar com sua mestre, ele fala que assim aceitará a oferta. Mas ela logo nega de se casar com ele, então ele diz que se for assim ele desiste da ideia. Entretanto, ao se lembrar quando veio para esse mundo, o dinheiro foi sua maior dificuldade. Então Uma acredita que sua amada irá embora por ele ser pobre. Então Charlotte explica que ele sendo seu discípulo, ele poderá ter fama e herança de todos os seus bens. Então sem pensar duas vezes ele aceita sua oferta de se tornar o seu discípulo. Então Uma comenta que ele dependerá dela para sustentá-lo no futuro. Como Uma estava abraçando ela durante o contrato, o selo foi criado onde a pele dele se tocou. O selo de Uma ficou em sua testa e o dela ficou na coxa. Mas essa marca não aparece frequentemente, só quando é usado o poder de fogo. Como Uma demorou bastante para retornar, os figurantes acreditam que ele foi expulso da academia, mas quando ele retorna, é revelado que ele fez um pacto de mestre e discípulo, deixando todos surpresos, e obviamente ele conseguiu um pouco de dinheiro também. Então para provar a todos ele mostra sua marca, e o figurante decide confrontar Uma, desafiando para um duelo. Inicialmente Uma ignora, mas quando sua amada Aisha intervém e Kylie começa a ameaçá-la, Uma se irrita e aceita o duelo. As regras do duelo são mostrar suas técnicas mais fortes para comparar, e quem perder sairá imediatamente da turma. Então Kylie saca sua espada mágica dada pelo rei elemental para sua família, chamada Coluna Verde. Ao ver a espada, Uma diz que se ele perder sairá da escola, mas se ganhar ele pegará a espada para ele. Então Kylie fala que nunca perderá para um plebeu e aceita o seu desafio. A batalha se inicia, então Kylie ataca Uma, mas Uma nem sequer se move e defende o ataque dele, tomando a espada de Kylie. Então Aisha começa a gritar dizendo que Uma é genial. Então Uma fala que se lembrou que Kylie havia atacado a Aisha antes, então ele fala que irá fazer o mesmo, e Kylie assustado pergunta o que é que ele está dizendo. Rapidamente Uma dá um ataque poderoso no peito de Kylie, arremessando-o para longe, fazendo atingir uma parede. Bastante ferido, Kylie fala que isso é impossível,
Então Man se aproxima e fala que ele ficará com a espada, deixando o Kylie bastante irritado. Logo em seguida, Kylie desfere inúmeros ataques contra o Man, mas rapidamente ele cria um campo de proteção, protegendo ele e as garotas. Então, para a surpresa de todos, a espada começa a emitir uma forte luz. Então, em seguida, uma garota aparece se apresentando como Hilf, o espírito da espada do vento do rei elemental. E de acordo com a batalha, como Man havia vencido, ela serviria a ele a partir desse momento. Kylie, ao ouvir Hilf falar que irá servir o Man, ele fica irritado falando que a espada é dele e o espírito deveria servi-lo. Mas logo Man humilha Kylie derrotando facilmente. Então no outro dia vemos o Man juntamente com as garotas em momentos descontraídos. Mas após a vice-diretora saber que o Man tinha conseguido ganhar a espada de Kylie e como possui um poderoso espírito, ela fala que a família dele não se renderá facilmente, podendo ter problemas no futuro. Com o passar do dia, Charlotte chama Kylie novamente, bastante irritada por ele ter exposto o selo de mestre e aprendiz para todos, logo após ter fechado um acordo com ela e ainda ter duelado com Kylie em segredo. Então, por ela não ter conhecimento do poder real de Man, ela queria saber como ele conseguiu vencer Kylie, sendo que ele é um membro da nobreza. Então Man, para tentar se safar, ele fala que Kylie tinha muitas aberturas e com isso ele foi capaz de vencê-lo facilmente. Então, momentos depois, Charlotte se encontra com o diretor da escola e ela o agradece por ele ter ajudado a esconder o Man e a espada da família de Kylie por enquanto. No entanto, ele fala que todos já sabem que o Man se tornou seu aprendiz e que irão chamá-lo para a conferência de intercâmbio mágico. Nesse tempo, o Man vinha estudando mais sobre os humanos e também sobre as magias, e Hilf estava com ele perguntando por que o mestre não revela sua verdadeira identidade. Ela sabia que o Man era muito forte, então ele fala que quando sua força não está ao alcance dos demais, eles tentam agradá-lo e começam a temê-lo, inclusive se manterão longe dele, e que sua vida era assim quando ele estava no posto de apóstolo, mesmo ajudando os humanos contra os monstros. Quando ele tentava convidar uma garota, ela apenas aceitava seu pedido por medo, então o Man fala que não era isso que ele queria, e foi por esse motivo que ele escondeu sua verdadeira identidade. Hilf então pergunta se o Man tem algum outro companheiro, então o Man fala que eles estão viajando e não sabe como eles estão agora. Então ele fala para Hilf que não é nada ruim ser uma pessoa normal como os demais. Ao cair a noite, Charlotte vem informá-lo que ele irá junto com ela para assistir a reunião do intercâmbio da magia na capital. Então ela fala que inicialmente não iria levá-lo, mas ela simplesmente não esperava que ele tomaria a espada da casa de Hipólite e o espírito da espada aparecesse. E agora os organizadores da conferência estão decididos a convidá-lo, então ela diz que se caso ele negar, ela tem medo que as pessoas ao seu redor serão incomodadas por eles. Ela revela que essa reunião seja por causa da espada mágica, com isso poderiam tentar forçá-lo a devolver ou até mesmo roubá-la. Então Man fala para ela não se preocupar, pois eles não vão fazer nada a menos que ele permita. Os rumores que o Man e Charlotte estão juntos começam a se espalhar na escola, e a Aisha apenas escuta tudo e começa a acreditar que estava sendo deixada de lado, mas logo o Man aparece e fala que queria ver a sua amada Aisha, mas também revela que terá que ir para a capital para a conferência de intercâmbio, e com isso não vai aparecer por um tempo. No outro dia, antes da partida, ele tenta falar com a Aisha novamente, mas não a encontra em seu quarto, e como não tinha muito tempo sobrando para procurá-la, ele acaba partindo para a capital. Enquanto uma parte e a Aisha fica olhando pela janela, ela começa a conversar com um ser misterioso, e esse ser fala que como não tem pessoas decentes vigiando a escola agora, iria iniciar a tarefa essa noite. A Aisha confirma. Esse ser também fala sobre uma que estava gostando dela, e que se o senhor soubesse disso, iria ficar muito zangado. A Aisha pede para ele não revelar nada ao senhor e também à sua mãe sobre o Man. A conferência anual de intercâmbio está sendo organizada pelas 3 grandes famílias. Uma delas é a família Hipólite, que seria a família de Kylie, a Capela e a Isis. A conferência é um banquete importante e as principais famílias se reúnem para trocar realizações mágicas e diversas informações, e como a família Kylie é uma delas, eles estarão lá, e revela que são descendentes do Império dos Heróis Fundadores, sendo a segunda família mais forte estando apenas abaixo da família real. A família Isis controla a maior parte do poder militar em todo o Império, e os talentos mágicos de seus filhos são extraordinários. E a família Capela domina a maior parte da vida econômica e a indústria farmacêutica do país, e eles são uma das famílias mais ricas do Império. A conferência desse ano será na família Capela, com isso Charlotte fala para o Man tomar cuidado. No entanto, o Man nem se importa e fala que apenas é um banquete normal. Alguns dias se passaram,
e eles chegam no local do banquete. E logo na entrada o man percebe que é um lugar com várias pessoas ricas, mas o que ele e Ryufi mais querem são as coisas deliciosas. Entretanto o man se depara com um membro da nobreza humilhando uma empregada. Após isso, esse nobre ao ver o man e Ryufi vem até eles, perguntando se eles tinham um convite. Como o man fala que não possui um convite, rapidamente é expulso. Mesmo o man falando que veio junto com Charlotte sendo o discípulo dela, esse nobre chamado Wendy fala que a bruxa das chamas nunca faria um contrato com um garoto comum. Esse nobre também fala que está há muito tempo atrás disso e não teria como ela ter escolhido ele. Todas as pessoas ao redor começam a falar também, mas logo em seguida Charlotte aparece e confirma que o man é seu discípulo, calando a boca de todos. E como esse Wendy está atrás de Charlotte há muito tempo, e quando ele não consegue uma mulher, ele usa o poder da sua família para forçá-la a casar com ele. Ela fala que além de o man ser seu prometido, eles também vão se casar futuramente. Então o man pergunta por que ela está falando isso, e ela diz para o man que é só para enganar o Wendy. Pouco tempo depois, algumas empregadas trazem uma poção, dizendo que é um medicamento mágico, onde apenas um gole é capaz de recuperar a energia. Essa seria uma demonstração da família Capela sobre os resultados da pesquisa desse ano. Então o Wendy olha para o man e fala que é uma pena que algumas pessoas se atravam a vir para a reunião apenas para beber e comer sem nenhum resultado para compartilhar esse ano. Então ele olha para Charlotte e pergunta se não está certo. Mas logo em seguida o Wendy fica irritado, pois o man havia jogado a poção no chão. Mas logo o Wendy fala como ele usou fazer isso gastando os recursos valiosos e secretos. Então Charlotte começa a rir e o man fala para todos que ele sente muito, pois ela havia caído da sua mão. Então logo em seguida o man olha para a xícara e fala todos os ingredientes que foram utilizados naquela poção, sem nem sequer bebê-la. Além do mais, ele fala que poderia fazer várias dessas poções comuns em apenas um dia. Então o man olha para o Wendy perguntando se ele está chorando como um bebê porque ele jogou fora uma poção simples dessa. O Wendy fala que demorou um mês para fazer essa poção e que quer que o man faça 10 poções em um dia como ele falou. Mas na verdade foi Ryufi que descobriu os ingredientes, já que ela é o espírito do rei elemental. Ela sabe tudo sobre os elementos mágicos de poções, e com a ajuda de Ryufi juntamente com suas habilidades, o man faz essas poções de uma forma muito melhor, deixando todos surpresos. Então, para provar sua poção, um dos mestres do Império da Magia Farmacêutica se oferece, e após prová-la, ele fica surpreso pois já estava completamente perfeita, algo que nunca tinha visto em sua vida. Então o man havia usado o método de refinamento mágico que havia sido perdido há mais de 300 anos e que é capaz de aumentar o poder mental. Logo em seguida o mestre pede ao man para ensiná-lo como fazer essa poção. Ele oferece metade de seus bens em troca do método que foi utilizado para criar essa poção. O Wendy, após escutar isso, também oferece metade dos seus bens da capela. Como sua família tinha muito mais bens do que a família do mestre farmacêutico, ele acreditava que o man jamais rejeitaria sua oferta, mas para a surpresa de todos o man se nega a vender a fórmula. No entanto, após o Wendy oferecer metade do bem da sua família e também compartilhamento dos ganhos da venda, o man se interessa pela quantidade absurda de dinheiro. Com isso ele aceita a oferta. Então a metade dos bens da família Capela foram convertidos em dinheiro e colocados em anéis especiais, e de acordo com um acordo entre eles, após começarem as vendas, uma parte será enviada para a conta de man todos os anos, e para quem estava passando fome quando chegou a esse mundo, isso gera mais que um paraíso para ele. O man então revela o segredo por trás da poção, onde não estava nos ingredientes, o segredo estava no elemento do ar. Ele entrega um pergaminho com um conjunto mágico capaz de condensar o elemento ar, e ao usar isso em um conjunto com materiais, ele também deveria usar os ingredientes de baixa qualidade, pois juntos com o elemento melhora sua qualidade ao invés dos ingredientes de alta qualidade, que diminui suas qualidades. Após isso, Wendy revela sobre a erupção do vulcão da Falta, onde encontraram acidentalmente rastros de monstros raros e unicórnios flamejantes na caverna vulcânica, e mesmo os unicórnios flamejantes sendo do continente oriental, eles apareceram por algum motivo nesse lugar. O Wendy fala que talvez seja eles que estejam protegendo a Jade de Fogo Ardente, e essa Jade é um tesouro do céu da terra da lenda do continente oriental, e com isso eles estão preparando uma equipe para pegar a gema, e ele pergunta se Charlotte gostaria de participar também. O Wendy fala que o unicórnio será de Charlotte e o tesouro será dele. Após descobrir tudo isso, Charlotte aceita sua oferta, onde em 3 dias eles partirão para o local do vulcão. O man, após ouvir tudo isso, também o que ele mais queria era também descobrir o que seria essa Jade, mas o Wendy está com um plano maligno atrás disso. No quarto, Charlotte revela o porquê ela quer o unicórnio, onde o sangue dele pode transformar o fogo de um mago em poder que pode purificar por completo.
Com isso, se ela beber pode aumentar seu talento mágico, e ela apenas aceitou uma como seu discípulo para ajudá-la a dominar o unicórnio flamejante. E mesmo Charlotte falando que é egoísta por fazer isso, Uma revela que é mais egoísta ainda, já que ele fala que vai pegar as duas coisas, o unicórnio e o tesouro. Charlotte acaba gostando do que o Man fala, e para se prepararem ela empresta uma parte do seu poder mágico para o Man, onde isso é feito quando um dos selos se tocam. Com isso ele agora é capaz de usar magia elemental, então o Man fica feliz por causa disso, pois agora ele poderá esconder sua magia ardente de apóstolo sem revelar. Como o Wendy não era capaz de enfrentar o Man e Charlotte, ele chama uma pessoa chamada Restan, que é um dos 4 mestres do Império, conhecido por ser a primeira pessoa a pôr os pés no mundo vazio. Então no outro dia, chega a hora deles partirem em busca do unicórnio e da joia, e ao mesmo tempo na escola, vê uma Aisha disfarçada sendo perseguido pela vice-diretora, onde ela fala que a Aisha roubou alguma coisa. Após isso voltamos novamente para o Man, onde eles chegam ao vulcão, e logo na chegada eles se deparam com um grupo de largatos de veneno. Esse monstro é de nível médio e baixo, sendo bastante rápido e seus dentes possuem veneno, e mesmo sendo fracos pela quantidade, eles poderiam ser bastante perigosos. Enquanto o Andy e seu pessoal estavam correndo com medo, o Man estava se abraçando com eles, e com isso o Man os domina para se locomoverem melhor nesse lugar. Após o Man domar os largatos de vento, eles chegam mais rápido no vulcão. Então um dos segurantes comenta que é nesse local que eles encontraram o covil do unicórnio de fogo. Rapidamente Charlotte se dirige para uma caverna, então ela diz para todos se apressarem, e dentro do vulcão, o Andy comenta que não esperava que esse garoto tivesse tanta afinidade assim com bestas, então ele diz que mesmo que eles consigam eliminar o unicórnio de fogo, ele não irá deixá-los vivos. Pouco tempo depois eles chegam próximo a um penhasco, e ao fundo havia um rio de lava. Os figurantes ficam sem acreditar, pois na beira do penhasco estava a Jade que eles estavam procurando. Então o Man se pergunta por que essa onda de magia que emana da Jade é muito familiar para ele. O Andy rapidamente se aproxima da Jade, comentando que isso é ótimo, pois o unicórnio de fogo não está no local, e que é melhor eles pegarem logo a Jade e saírem daqui. Mas antes que o Andy possa pegar a Jade, ele ouve um rugido, então de repente da lava sai uma grande bola de fogo. O Andy fica sem acreditar, então diante dele um unicórnio de fogo aparece, fazendo o Andy cair de tanto medo. Esse é um monstro raro, um unicórnio de fogo do continente oriental, e ele possui ataques de fogo extremamente letais. Então os magos começam a conjurar rapidamente suas magias. Então o unicórnio de fogo se aproxima rapidamente dos figurantes, então eles ficam desesperados. O Man pede para seus magos atacarem aquela criatura, então eles lançam rapidamente um ataque de gelo no unicórnio de fogo, mas ele consegue bloquear facilmente, criando um círculo de fogo ao seu redor. Então ele devolve o ataque dos figurantes, deixando eles bastante feridos. Logo em seguida o unicórnio de fogo parte para cima deles, deixando os figurantes desesperados, então fazendo eles acreditar que agora será o fim deles. Mas rapidamente Charlotte saca sua espada de fogo e defende o ataque daquela criatura, mas ao olhar para a cabeça do unicórnio de fogo, ela avista um chifre, deixando ela sem acreditar, pois aquele era o monstro que ela estava procurando. Então logo em seguida uma forte explosão acontece, arremessando Charlotte para longe. Mas para a surpresa de todos, a Jade que estava na beira do penhasco começa a cair na lava, mas o Man em uma velocidade incrível, ele consegue pegá-la, deixando os figurantes de boca aberta. Charlotte então pergunta se o Man está bem, pois a Jade está queimando em chamas. Então ela comenta que ninguém conseguiria segurá-la assim, mas ao fundo o unicórnio de fogo fica apenas observando o Man segurando a Jade. Então o Andy comenta que nesse ritmo, esse garoto irá conseguir domar o unicórnio de fogo e ainda ficará com a gema. O Man olha para aquela gema e ele fala que todos estão errados desde o início, pois na verdade isso não é uma gema, e que isso é mais antes que o Man possa terminar de falar. Um portal aparece de trás dele e de dentro desse portal sai vários tentáculos em sua direção. Então rapidamente ele empurra Charlotte para longe, para que ela não possa ser atingida por aqueles tentáculos. Então ele é preso e arrastado para dentro do portal, deixando Charlotte desesperada. Em seguida o unicórnio de fogo também é capturado pelos tentáculos, e Charlotte comenta que essa magia é do caos de Astan. Então rapidamente o Wayne ordena que seus magos ataquem novamente o unicórnio de fogo, e os magos lançam várias estacas de gelo, atingindo aquela criatura. Charlotte então pergunta o que o Andy estava fazendo, então ele fala que Charlotte é muito ingênua, ao ponto de pensar que ele estava trabalhando junto com ela, sem nenhum tipo de compromisso.
Wendy diz que Charlotte havia prometido se casar com ele e pergunta se ela simplesmente pode voltar atrás de suas palavras e ainda é possível ela havia noivado com um garoto idiota. Furiosa, Charlotte diz que se algo acontecer com o Man, ela não irá deixá-lo vivo. Então de repente aparece um portal novamente entre Charlotte e Wendy e de dentro dele sai Astan falando que o aprendiz de Charlotte já deve ter virado poeira pelo caminho do vazio. Isso faz com que Charlotte comece a ter lembranças do momento que teve com o Man, então sua expressão muda completamente, ficando cega de ódio partindo para cima de Astan. Ela desfere um ataque em chamas em direção a ele, mas rapidamente Astan abre outro portal, chamado Portal do Vazio, que absorve todo o ataque de Charlotte, deixando-a sem acreditar que ele consegue fazer isso. Mas logo em seguida Astan ativa sua habilidade de reflexão e outro portal aparece, e de dentro dele sai o ataque de Charlotte, mas agora na direção a ela. Rapidamente Charlotte salta desviando do seu próprio ataque, e ela cai próximo ao unicórnio de fogo ferido. Astan se aproxima dela e fala que nada pode salvá-la, então Astan diz para Charlotte desistir e apenas aceitar o seu destino. Rapidamente Wendy pede para Astan não eliminar Charlotte, pois ele tem planos para ela. Charlotte pensa que como nem mesmo a espada vermelha de Magnus foi capaz de derrotá-lo, só lhe resta uma opção, então ela sai correndo rapidamente em direção ao unicórnio de fogo, e Wendy grita para Astan fazer algo, pois se Charlotte tomar o sangue do unicórnio de fogo, ela irá despertar seu talento mágico. Então Astan manda ele não se preocupar, pois isso que ela estava fazendo era inútil, então Charlotte se ajoelha diante do unicórnio de fogo e pede desculpa por fazer isso. Então ela começa a beber o líquido que está saindo da pele do unicórnio de fogo e começa a se sentir mal, comentando que parece que todo o seu corpo estava pegando fogo. E Astan se aproxima de Charlotte e diz que a única coisa que ela vai conseguir é ser queimada viva depois de tomar o sangue do unicórnio, pois isso era loucura. Então ele pergunta se ela realmente acreditou nesse conto que o sangue do unicórnio despertava poderes. Sentindo bastante dor, ela comenta que seu professor nunca mentiria para ela, então Astan fala que Charlotte não conhece nada sobre aquele velho. Então Charlotte começa a ser consumida por uma forte chama, fazendo com que seu talento mágico mestre do fogo e milhões de chamas seja despertado. Os figurantes ficam impressionados ao ver Charlotte, então ela diz que nunca irá perdoá-los pelo que fizeram, e logo em seguida Charlotte lança um ataque nos figurantes, e rapidamente Astan tenta desviar da habilidade com o campo do vácuo novamente, mas logo ele percebe que a habilidade não funcionou, então ele se pergunta o que é que está acontecendo. O poderoso ataque de Charlotte se transforma em um dragão de fogo, atingindo os figurantes causando uma enorme explosão, deixando eles gravemente feridos. Então Astan comenta que nunca pensou que essa garota conseguiria controlar a magia de fogo nesse nível. Então Charlotte, ao avistar alguém se aproximando dela, ela avista que era o seu professor, então ela pergunta o que ele veio fazer nesse local. O velho diz que parece que Charlotte havia despertado o seu talento mágico, então Charlotte confirma e em seguida ela pergunta por que ele estava agindo de forma estranha. Astan então começa a rir, falando que Charlotte ainda não entendeu que esse velho é um demônio da ganância. Então ela pergunta como assim dragão da ganância. Charlotte então pensa que existia uma lenda que contava sobre um monstro que roubava o talento mágico das pessoas, e sua aparição foi há 500 anos atrás, e os primeiros 2 anos que ele apareceu na história humana, ele não foi derrotado por ninguém, mas de acordo com os fatos históricos, ele desapareceu após batalhar com o 7º apóstolo, chamado Célia, e na guerra os rumores diziam que ele estava morto. Então ela se pergunta, mas como pode ser o Senhor Assemas? Assemas diz para Charlotte que ele não mentiu quando disse que ajudaria a despertar seu talento mágico e que agora o que ele irá fazer é apenas roubar o seu talento para ele. Rapidamente Assemas pega Charlotte pelo pescoço, ela pergunta por que ela escolheu, então Assemas diz que se ele não tivesse em mente que ela despertaria como Lorde das Chamas, ele nunca teria aceitado ela facilmente como sua discípula, que sua existência só serviu para ele conseguir pegar o seu talento mágico. Então todo o poder de Charlotte começa a ser drenado, e chorando ela pergunta por que ele estava fazendo isso com ela. Já sem forças para resistir, Assemas começa a consumir todo o poder dela, e após concluir a joga no chão, e diz que esse talento realmente é muito bom. De repente a parede diante de Assemas começa a se quebrar, deixando ele assustado. Rapidamente Assemas ativa um escudo mágico, e uma aparece diante dele. Ele estava pisando em um tentáculo de um povo, e surpresa Assemas pergunta quem é esse jovem e como ele conseguiu eliminar o Imperador do Absoluto Vazio.
pois essa criatura é o Lorde do Vazio. Então o Man chuta aquele tentáculo e diz que essa criatura foi muito chata e que ele demorou demais para eliminá-la. Logo em seguida o Man avista as Semas do lado de Charlotte caída e ao ver que ela estava ferida, ele pergunta quem foi o maldito que fez isso. A Sema sorrindo fala que foi ele mesmo e logo em seguida ele chuta o corpo de Charlotte para perto de Man. Furioso, ele pergunta se a Semas havia roubado o talento dela. Então a Semas responde que sim, e que ela deveria estar feliz por ajudar o seu mestre em sua jornada de destruir os apóstolos. Que como agora ele possui a chama celeste e a chama infernal, ele será capaz de destruir todos os apóstolos com facilidade. Então a Sema diz que irá eliminar o Man e sua mestre, utilizando o próprio poder dela. Então ele lança um ataque contra o Man, mas rapidamente ele defende o ataque com sua espada, e diz que um foguinho desse não irá feri-lo. Astan, ao ver o Man lutar, comenta que esse cara é muito forte e como alguém assim poderia ser discípulo dessa garota. A Semas então pergunta quem é o Man para utilizar essa espada com tanta maestria, pois nem mesmo a família Paulette conseguiu. Sorrindo, o Man pergunta quem ele pensa que é, então rapidamente o Man vai em direção a Semas, desferindo um poderoso ataque, mas a Semas revida na tentativa de bloquear o ataque de Man. A explosão é tão poderosa que abre um buraco no teto, fazendo Astan comentar que se eles continuarem assim, todo o vulcão entrará em erupção, e que ele precisa sair daquele local o mais rápido possível. Após receber o ataque de Man, a Semas começa a tossir, e furioso Man ordena que ele devolva o talento de Charlotte, e sorrindo a Semas diz que depois que ela absorve o talento de alguém, não existe maneira alguma de devolvê-lo ao proprietário. Então, segurando uma poção, ele comenta que o Man não é capaz de vencê-lo, então ele quebra aquele frasco, fazendo surgir uma chama negra. Astan então grita dizendo que aquela é a chama lendária, a chama que veio de um apóstolo. Então ele pergunta o que a Semas irá fazer com ela. Logo em seguida aquela chama começa a consumir todo o corpo de Semas. Então ele diz que esse é o poder mais forte que ele já havia conseguido de um apóstolo, que o Man será o primeiro a experimentá-lo. A chama começa a consumir os figurantes caídos, então Rifo aparece criando uma barreira, chamada Barreira de Vento, impedindo que aquela chama chegue até o Man. Então ela comenta que isso não irá segurar por muito tempo, e em seguida o Man coloca a mão na cabeça dela e diz que está tudo bem, e que essa chama não é nada para ele. Então ele pede para Rifo pegar Charlotte e retirá-la do local. Então a Chamas comenta que é a primeira vez que ele vê a arma sair da batalha antes de seu mestre. O Man responde que eliminar todos vocês não irá demorar nem sequer um minuto para ele, e que não importa o que vocês usem, pois será inútil. A Semas comenta que depois de ter vivido por mais de 500 anos, ele finalmente está no caminho de se tornar um apóstolo. Então o Man fala que ele nem sequer sabe usar as chamas direito, e ao ver o Man segurando a chama, a Semas não acredita e pergunta como é que ele consegue controlar essas chamas. Então ele comenta que esse garoto não é um humano, e também não tem poder suficiente para ser um apóstolo. Ele pergunta que diabos o Man é, e sorrindo o Man fala que ele é apenas um garotinho. Em seguida ele diz que gostaria de saber como a Semas irá pagar pelo que fez com sua noiva. Então a Semas responde que já que esse garoto pode controlar essas chamas, ele precisa roubar seu poder para que ele possa controlá-la completamente. Em seguida o Man lança chamas no corpo de Semas e diz que não há necessidade de duas pessoas no mundo terem controle das chamas infernais. E após as chamas infernais começar a consumir o corpo de Semas, ele vê a verdadeira identidade de Man. Sorrindo, o Man fala que ele o descobriu e que ele não queria ser exposto, pois ele estava tentando esconder sua real força há muito tempo, e já que ele quer tanto o seu poder, ele irá dar para ele agora. O Man então começa a liberar o primeiro selo do seu poder e lança em direção a Semas, fazendo com que o corpo dele comece a queimar. Então a Semas diz que nunca imaginou que o Man seria, mas antes que ele possa terminar de falar, o Man manda ele ficar calado, e sorrindo diz que ele é apenas um cara que veio arranjar uma esposa e ganhar um dinheirinho nesse mundo. Então em seguida Semas é consumido pelas chamas de Man. Logo em seguida o Man comenta que precisa encontrar Rilf, e ao olhar para o unicórnio de fogo, ele diz que antes precisa ajudar aquela criatura. O Man então conjura uma habilidade, liberando o unicórnio daquelas estacas de gelo, e segurando o ovo, ele comenta que o unicórnio não havia liberado todo o seu poder, com medo de machucar a sua cria. Logo o Man coloca o ovo próximo ao unicórnio, e diz que ele havia protegido quando foi lançado no vazio. No entanto o unicórnio recusa e empurra o ovo de volta para o Man. Então o Man coloca a mão no unicórnio, e bastante ferido ele diz que entende o que ele quer dizer, pedindo para que ele fique tranquilo, pois ele irá cuidar bem dele. Logo em seguida o vulcão começa a entrar em erupção,
e já distante Ralph grita por uma, mas logo ela avista ele saindo, então ela pergunta se uma está bem. Ele confirma e pergunta como Charlotte está, e Ralph diz que ela ainda não acordou, e uma fala que é melhor eles saírem, pois haverá uma erupção. Muito tempo atrás, Charlotte estava no hospital e as enfermeiras comentam que toda a família dela foi aniquilada por um apóstolo e que só havia sobrado essa garotinha. Logo um velho se aproxima de Charlotte e diz que ela sabe quem foi quem fez isso com sua família e que ela tem o mesmo objetivo que ele, que seria a vingança. Então ele convida Charlotte para ser sua aprendiz e Charlotte pergunta quem é aquele velho. Ele se desculpa e se apresenta como Assemas, o mago-chefe da família imperial. Então Charlotte pensa que foi naquele momento que ela achou que alguém ajudaria em busca de sua vingança e que nunca imaginou que o seu mestre seria um demônio e que só queria seu talento mágico. Então Charlotte pede desculpas a seus pais e diz que provavelmente ela não será mais capaz de realizar a vingança em nome de sua família. Voltando para o Man, ele estava carregando Charlotte, mas rapidamente Ralph grita dizendo que tem algo de errado com Charlotte, pois ela não consegue mais sentir nenhuma magia vindo do corpo dela, e que a energia dela estava se esgotando muito rápido. Após o Man levar Charlotte para o hotel, ele conjura a magia na tentativa de restaurar a energia dela. No entanto, ele percebe que ela está perdendo magia rapidamente e que nesse ritmo ela nunca irá acordar. Então Ralph comenta que como mantém aquela magia que Charlotte havia dado para ele, basta lhe devolver para ela na tentativa de ajudá-la. O Man pensa que isso não será o suficiente para devolver toda a sua força, mas é melhor do que nada. Então o Man coloca Charlotte em seu colo e em seguida ele a beija, criando um círculo mágico em volta deles. Logo em seguida ela acorda e ao ver que está sendo beijada, ela se assusta e grita tão alto que até mesmo Ralph, que estava do lado de fora, se assusta e entra para ver o que estava acontecendo. Então ela vê Charlotte brigando com o Man por tê-la beijado. Então furiosa e envergonhada ela pergunta se o Man realmente acreditou que ele era seu noivo só porque ela falou isso mais cedo. Embora ela pense que sabia que ele estava apenas tentando ajudá-la, então ela olha para Ralph e pergunta o que ela estava escrevendo. Ralph responde que estava apenas escrevendo sobre o beijo de sua mestra e seu mestre e sobre os efeitos que aconteceram. Charlotte questiona sobre qual beijo, pois aquilo foi só uma bitoquinha, e diz para o Man esquecer o que aconteceu. Após esses eventos, ela pergunta como o Man havia conseguido sair do local, e ele explica que após sair do vazio com Ralph, ele viu Assemas e o mago lutando, mas quando Assemas estava prestes a desviar de um ataque, ele ficou muito próximo do penhasco e acabou caindo na lava. Charlotte então pensa que esse mago só pode ser Astan, então ele considera que não esperava que ele fosse capaz de derrotar Assemas quando se revelou. Então o Man diz que pegou Ralph e ela saiu antes do vulcão explodir, então ele pergunta se Charlotte já está melhor. Ela pensa que com a magia que o Man deu para ela, seu nível está abaixo do intermediário, então triste ela diz que não quer mais conversar e pede para o Man e Ralph sair e deixar ela sozinha. O Man então diz que se recusa a sair, deixando Charlotte surpresa, mas logo ela começa a brigar com ele novamente, perguntando se ele entende o que ela está falando, pois sem a proteção de Assemas, a família Pollitt não deixará eles em paz, e sem contar que a família Esses esperava por uma situação assim há muito tempo. O Man diz que se ele e Ralph forem embora, ele não sabe o que pode acontecer com Charlotte, e que devido a isso, ele tem motivo suficiente para ficar e ajudá-la. Ele argumenta que como ele é seu aprendiz e seu noivo, agora é que ele não pode abandoná-la jamais, e que eles devem enfrentar seus desafios juntos. Então Charlotte grita dizendo que o Man não leva esse papo de noivado a sério, então Ralph diz que ela também continuará ao lado de seus dois mestres. O Man pega o ovo e diz que Killian antes de morrer, entregou o ovo para ele, e Charlotte pergunta se isso não era uma Jade, e o Man comenta que o Ender estava errado, e que o objetivo que ele dizia que era uma Jade, na verdade era o ovo do unicórnio. E o então sugere que eles devem dar um nome para o ovo, e o Man pensa que irá chamá-lo de ovo de ferro, mas rapidamente o ovo começa a pegar fogo, queimando as mãos de Man. Então Charlotte comenta que parece que o ovo não gostou desse nome, e após o Man citar outros nomes, o ovo fica ainda mais furioso. Em outro local, Astan estava bastante ferido, andando pelas ruas. Ele comenta que eles não esperavam que mesmo com o mestre do vazio morto, ele pudesse abrir outro portal do vazio e assim sair daquele local. E que felizmente ele conseguiu fazer isso rápido, senão ele teria sido eliminado pelo vulcão. Então ele vai direto à mansão da família Capella, dizendo que a notícia que o Ender estava morto pode valer um bom preço. Após algumas semanas se passarem, Charlotte já estava bem melhor e ao ver uma notícia,
ela comenta que parece que Astan realmente escapou do vulcão e divulgou a morte de Wendy. E nos últimos dias as forças se focaram na família Capella, mas o estranho é que ele não mencionou nada sobre as Emmas ou a eles. Então Ralph pede para Charlotte esquecer tudo isso, pois felizmente eles acreditam que o Wolf é uma Jade e que eles devem tomar cuidado para que ninguém o veja. Então Charlotte pergunta para onde o Man foi, e Ralph diz que o mestre diz que raramente sai por aí e que queria ver como a cidade era. Além disso, ele foi comprar plantas medicinais para fazer uma poção para ajudá-la na recuperação. Após o Man chegar no centro da cidade, ele avista várias jovens garotas bonitas, fazendo com que ele fique louco por elas. Após o Man andar pela cidade e ver as garotas, ele fala que quase esqueceu de se encontrar com o mestre dos materiais, e ao entrar na loja de Wang, uma garota pergunta se ele está procurando a arma durável de alto preço ou pedras mágicas que melhoram a potência de sua magia. O Man comenta que essas pedras mágicas que melhoram a potência das magias são um pouco raras de encontrar, mas a garota fala que a empresa comercial Wang é a loja mais sortida de todo o Império, e isso não é um problema para eles. Então animado, o Man comenta que se ele conseguir encontrar tudo o que precisa em uma só loja, ele não irá precisar procurar em outras lojas, e se for o caso, ele pode usar o resto do tempo livre para admirar as senhoritas mais belas dessa cidade. A garota, ao ver o Man de forma estranha, pergunta se ele está bem, mas logo em seguida o Man entrega uma lista de itens que ele precisa, e após a garota analisar, ela fica sem entender, pois esses itens que ele havia pedido eram tão raros e de alto preço que nem o continente de Dom Bay tinha eles. O Man, ao vê-la preocupada, ele pergunta se está tudo bem. Então a garota fala que não é nada e ela pede desculpas e informa que os materiais são extremamente raros e possivelmente ele não irá encontrar nas lojas da cidade. O Man então pensa que, sendo assim, ele nunca imaginou que as ervas raras que encontra fora do Templo dos Apóstolos seriam um material escasso no mundo humano, e se ele soubesse disso antes, teria trazido várias delas com ele. A garota, após ver o anel de Man, os olhos dela brilham, pois esse é um anel espacial da primeira classe, com uma pedra mágica incrustada nela. Quando o Man estava se retirando da sala, a garota corre em direção a ele, pedindo para ele esperar um pouco. Então ela diz que havia se lembrado que vai ter um leilão e que o Man pode encontrar as coisas que ele estava procurando nele, e que esse leilão é a conferência de vendas que corre apenas uma vez no ano no mercado negro, onde há desde armas únicas até demônios subordinados, pois lá tem de tudo. O Man pensa que essa conferência de vendas soa um pouco suspeita, mas a garota entrega um cartão dourado para ele e diz que se o Man estiver interessado, ela tem um último convite e pode vendê-lo. O Man comenta que logo o continente Dongfang não pode ser visitado e talvez esses materiais realmente precisem ser comprados através de um leilão. Em seguida ele diz que irá ficar com um convite, então a garota informa que irá lhe custar 100 euros e após o Man pagar, ela entrega o convite e explica que o leilão irá acontecer esta noite às 19 horas e que será no porão Longqi, na parte sul da cidade. Então ela informa para ele chegar a tempo. Algum tempo depois o Man estava procurando o porão Longqi, mas ele acaba se esbarrando em alguém e logo em seguida ele pede desculpas dizendo que estava distraído, mas um homem irritado pergunta se ele estava louco de encostar em sua senhorita. O Man fica sem entender porque aquele homem estava irritado, pois ele mal havia encostado nela. Então ele comenta que a atitude desses caras estão sendo exageradas. A garota então pede para seus guardas pararem e fala que parece que esse cara não fez de propósito. Em seguida ela fala que é melhor eles se apressarem, senão eles irão se atrasar. Logo os guardas se desculpam com o Man e pedem para ele também tomar cuidado. O Man, ao vê-lo saindo, ele comenta que essas pessoas são bastante interessantes. No porão Longqi havia vários tipos de pessoas diferentes e classes, mas o Man não estava muito preocupado com o leilão, pois ele estava tomando várias misturas de suco de frutas. Quando ele estava prestes a tomar outro copo, ele ouve um figurante comentando que o último tesouro que será vendido no leilão será um artefato proporcionado por Legião. O outro figurante pergunta quem será que irá comprar isso, pois ele é bastante caro. Os figurantes comentam que um monte de gente importante veio justamente por causa desse tesouro, então um deles aponta para um homem de capuz, dizendo que aquele é o mago da estrela, o Rei Shio, o Destruidor. O Man então pensa que os objetos desse leilão são muito desejados e logo em seguida aquela vendedora aparece, segurando o braço de Man, dizendo que é uma coincidência eles se encontrarem novamente. Então o Man sem jeito pergunta o que ela estava fazendo naquele local. Então Lin diz que esse é um leilão que ocorre apenas uma vez por ano e que ela não poderia faltar. Lin, ao perceber que o Man estava interessado nela,
Então ela pensa que esse abestado caiu facilmente em sua armadilha, pois depois que o leilão começa a haverá um monte de oportunidades para ela convencê-lo que seu anel é especial. Os figurantes ao ver o Man saindo com Lin, eles comentam que essa filha favorita de Shui, e esse cara que está com ela provavelmente deve ser outra pessoa importante, mas outro comenta que ele não conhece esse cara, e que provavelmente ele deve ser outro garoto rico que a Lin atraiu para o leilão. Então logo em seguida o leilão é iniciado, e o leiloeiro informa que será a última noite do leilão, e ele mostra um item chamado Mãos Malvada, e o Man pensa que esse item é aquele que lança maldição em outras pessoas, e que isso é raro de se ver. Vários figurantes começam a dar lances no item, então o leiloeiro começa a mostrar vários outros itens, mas o Man fica desapontado, comentando que parece que nesse leilão não tem nenhum grande tesouro para ele. Lee fica irritada comentando que parece que esse cara não irá comprar nada, e sua única opção será passar a mão no anel de Man, mas logo ela se lembra que ainda há um item para ser leiloado, então ela comenta que espera que o Man se interesse por ele. Então o leiloeiro anuncia o último item, e ele diz que esse item é conhecido como o tesouro de maior valor desse leilão, e que seu preço inicial será de 200 mil. Então os figurantes começam a dar várias ofertas, de 300 até 600 mil. Então Lin fica preocupada, e pensa que o Man nem sequer está se manifestando, e deixa ela com dúvida se realmente ele tem algum dinheiro. Mas logo em seguida o Man se levanta, e oferece 1 milhão de ouro, deixando Lin até mesmo o leiloeiro sem acreditar no valor ofertado. Quando o leiloeiro estava prestes a encerrar, alguém oferece 1 milhão e 300, deixando os figurantes sem acreditar que alguém cobriu a oferta de 1 milhão de ouro. O Man então avisa que quem ofertou foi aquele homem que o ameaçou mais cedo por ele ter esbarrado na garota. Então ele fala que é uma pena que ele não tem tempo para brincadeiras de ficar subindo o preço lentamente. Logo em seguida o Man oferece 30 milhões e ainda seu anel dimensional. Os figurantes começam a falar que o Man está louco por oferecer 30 milhões ainda um anel dimensional, pois esse anel está imbuído com pedras mágicas de primeira classe. Logo animado, o leiloeiro faz a contagem novamente, e os guardas da garota perguntam se eles devem cobrir a oferta desse garoto. Então ela diz que não há necessidade, pois o oponente deles é outro dessa vez, e que esse cara, assim como eles, definitivamente sabe o valor da Jade e da Lotus de Gelo. Ela diz que esse cara pode ofertar essa quantidade, sem dúvida ele tem mais dinheiro reservado se precisar. Então ela diz que eles só irão observar antes de decidir qualquer coisa. Após a contagem, o leiloeiro informa que o Man arrecadou o item e pede para ele se dirigir até eles para realizar os processos finais. Lin animado oferece ajuda para o Man, mas ele salta a grade dizendo que não precisa, pois ele estava com pressa. Ela então grita para ele não fazer isso, e após o Man efetuar o pagamento, ele vê Lin gritando, mas ele se pergunta o que ela estava querendo dizer. Lin então pensa que a regra mais importante desse leilão é que durante o processo de leilão, se o comprador entrar na área sem autorização, será considerado uma violação das regras, e o cliente que violar as regras tem que pagar o preço do leilão antes que alguém possa roubar o item. Logo em seguida, todos os figurantes atacam o Man na tentativa de roubar a Jade, mas eles começam a se atacar também entre si. Então Xiuxi estava prestes a pegar a Jade quando avista o Cavaleiro da Guerra, chamado Lundi, e toda sua tropas armadas. Mas logo em seguida seus pés congelam devido à habilidade de Ezi, conhecida como a Dama de Gelo. Ela também é conhecida como a General Ezi. Logo ela se aproxima da Jade, e quando estava prestes a pegá-la, o Man pega em seu braço e fala que tomar algo que não lhe pertence é algo errado. E Ezi rapidamente retira seu braço da mão de Man. Então ele olha para o leiloeiro e fala que, como ele já havia pago, ele irá se retirar, mas quando o Man está vindo embora com o item, e Ezi fala que é difícil encontrar o item de gelo que possa aumentar seu rank para um rank maior, e por isso ela não pode deixá-lo ir facilmente. Então ela lança um poderoso ataque em toda a área, congelando vários figurantes. Em seguida ela se aproxima de um Man falando que ele não irá escapar dela. Então o Man pega uma espada de um figurante, deixando sem acreditar como o Man havia pegado a espada dele, pois ele comenta que nem sequer viu. Joyacitã pergunta se o Man realmente confia em uma espada fraca, então logo em seguida ele dá um soco no chão quebrando o gelo, e rapidamente ele parte para cima de o Man. O Man então libera seu primeiro selo, aumentando seu poder, e com apenas um ataque ele elimina Joyacitã. Lin fica assustado ao ver o Man lutando, e ela se pergunta de onde esse cara havia surgido. O Man então olha para os outros figurantes e fala que está com pouco tempo, e é melhor eles atacarem todos juntos. Eles ficam tremendo de medo, mas Ezi ataca o Man lançando várias estacas de gelo em sua direção,
mas ela para as estaca próxima ao rosto dele e fala que só quer o bracelete de Jade e que o man pode ficar com a Lotus. Então ele sorri e pede desculpas dizendo que ele quer as duas, tanto o bracelete quanto a Lotus. E Jezi então ataca o man novamente, mas ele cria um escudo com seu poder, quebrando as lanças de gelo. Em seguida ela ativa sua habilidade Tumba de Neve, fazendo um grande bloco de gelo cair em cima de Uma. Em seguida ela ordena para Lund ir até Uma e pegar o bracelete de Jade. De repente Uma aparece atrás dela e diz que o bracelete está dentro do anel dimensional e que ele não está dentro daquele bloco de gelo. Assustada, Jezi olha para trás e ao ver Uma, ela fala que não acredita que ela havia desviado do seu ataque. Quando ela estava prestes a atacar Uma novamente, ele pergunta se ela tem certeza que quer fazer isso. Então logo em seguida a saia dela se rasga, deixando-a sem entender o que estava acontecendo. Então Uma balança sua espada e em seguida toda a roupa dela se rasga. Os figurantes ficam babando ao ver Jezi, pois ela estava apenas com alguns trapos de roupa. Lund corre rapidamente e a cobre, então Uma passa por ela sorrindo e pergunta se tem alguém que quer o bracelete da Jade de Lotus de Gelo. Então assustados os figurantes falam que eles não querem mais, e Lund pergunta para Jezi se ela deseja que ele envie as tropas para capturar esse cara. Então ela fala que não é necessário, pois ela agora se deu conta que ele poderia ter eliminado, mas escolheu não fazer isso. Quando o man estava voltando para casa, ele ouve alguém em um beco que chama sua atenção, e ao se aproximar ele avista vários homens agredindo alguém. Quando um deles estava prestes a atacar novamente, o man pega no chicote e pergunta por que eles estavam tratando aquela garota com tanta violência. Então os figurantes perguntam quem é esse garoto, e o cara diz para ele não se meter onde não foi chamado. O man lança aquele cara no chão com facilidade o eliminando, então os figurantes ao ver a força de Uma ficam assustados. O man então pergunta se eles irão querer enfrentá-lo, mas logo todos eles saem correndo com medo. O man se aproxima daquela garota, perguntando se ela estava bem, mas ao ver o rosto dela ele fica assustado, se perguntando o que ela estava fazendo naquele local. Em outro local, Charlotte comenta que já estava muito tarde e o man ainda não havia retornado. Então ela chama Riff para procurá-lo, mas ao abrir a porta o man e uma garota aparecem. Após esses eventos eles estavam jantando e Charlotte pergunta como assim a Isha havia desaparecido. Então a garota fala que na verdade ela havia dito que ia estudar em casa e que desde o momento que ela partiu, ninguém foi capaz de falar mais com ela. A garota comenta que acha que deve ter algum problema, então ela pede ajuda para eles ajudarem a encontrá-la. Uma pergunta se tinha algo estranho nela quando ela deixou a escola, então a garota diz que ela estava muito triste. No outro dia, Uma entrega uma poção para Charlotte e pede para ela tomar, e ele diz que com o tempo ela irá conseguir recuperar o seu poder. Então Charlotte pergunta se Uma vai realmente com G, e ele pergunta o que foi. Ela diz que considerando a situação atual deles, eles têm que ficar o mais longe possível das três famílias grandes, e apesar de que ela simplesmente tem o mesmo sobrenome deles, Gir compartilha o mesmo sobrenome de um dos generais das três famílias e isso a incomoda. Uma então diz que ela, mesmo fazendo parte da família do general, isso não muda o fato de que ela é sua amiga. Charlotte então sorri e diz que já sabia que ele diria isso, então ela diz que irá voltar para a escola e pede para ele tomar cuidado. Algum tempo depois, o man estava em uma carroça com Ji e ao olhar para ela dormindo, ele pensa que essa garota viajou uma distância tão longe da escola até aqui e por conta própria, e que ela havia encontrado bastante machucada, e quando ele perguntou o que ela estava fazendo naquele local, ela estava tão assustada que só pedia para falar com Charlotte. O man então pensa que ela sofreu tanto e é melhor deixá-la descansar um pouco. Dias depois, após eles chegarem na cidade de Cresta, nos subúrbios ocidentais, eles vão até uma mansão que está toda acabada. Então Ji pergunta se essa realmente é a mansão de Lawrence e o figurante explica que definitivamente é a mansão deles. Mas ele explica que toda a família que vivia aqui desapareceu alguns anos atrás e esta residência está abandonada desde então. E que depois de um tempo, ela se tornou o que é agora. Após entrar, Ji fala que eles já procuraram por Aisha em todo o local, mas parece que esse local está realmente abandonado há muito tempo. Então ela viste um quadro no chão, coberto por um pano e após tirar o pano, ela pergunta se essa foto é da família de Aisha. O man então responde que não sabe, mas tem certeza que essa garota não é ela. Então ele se pergunta se Aisha havia se mudado e se pergunta por que ela não colocou esse endereço nos arquivos. Ele sugere ficar alguns dias nesse local para tentarem descobrir o que aconteceu na mansão Lawrence. E Gir comenta que tem uma coisa que ela esqueceu de falar, pois antes de Aisha ir embora, ela havia pedido um favor para ela.
Então Ji fala que ela havia entregado uma caixa para ela e em seguida ela dá para o Man. Após esses eventos, eles vão para um bar e dentro da caixa tinha um anel. Então o Man comenta que pelo desenho do anel, ele não parece ser da família Lawrence. Ele então se pergunta de qual família deve pertencer. Ji então comenta que eles já perguntaram pela cidade inteira e todos dizem que nunca viram um desenho de anel igual a esse antes. Uma das atendentes ao ver o anel, pergunta se esse anel não é da família do conde e ela explica que o dono desse anel é o conde Tyr. Ela diz que ele é um nobre muito bonito, com um ar elegante sobre ele. Ela então diz que ainda se lembra de quando ele veio a esse bar e a deixou enfeitiçada, mas ela explica que ele estava confortando Lilith, pois o marido dela havia falecido por causa de uma doença, mas ela ainda pôde ver o anel que ele usava. O Man fica olhando para Ji, então a atendente comenta que eles parecem estar bastante interessados na Lilith, e Ji diz para o Man que a mãe da Aisha era Lilith. Então ela pergunta para a atendente se essa Lilith que ela tinha falado era uma das pessoas que desapareceram da mansão Lawrence. A atendente responde que ela morava lá sim, mas ela não sabia que eles tinham desaparecido. A atendente diz que Lilith tinha se apaixonado por Ti e que foi amor à primeira vista, e eles tinham dito que iam embora juntos com sua filha. O Man pergunta se ela sabe para onde eles foram, e a atendente diz que tinha ouvido falar que eles iriam para a mansão que fica ao sudoeste do Império, mas ela orienta o Man para não ir até lá, pois há rumores de que no Império recentemente dizem que há espírito maligno perseguindo pessoas naquela área. Então o Man comenta que isso é estranho e que é melhor eles investigarem melhor. Então 2 semanas depois, o Man e Ji chegam em Huonia e um deles anda pela cidade à procura de pistas sobre a mãe de Aisha. Ji comenta que nesse local tem bastante aventureiros, então ela vai até a associação de aventureiros e pergunta à atendente se ela conhece algum conde chamado Tyr. A garota responde que sim, então ela pergunta a Ji se tem algum motivo por estar o procurando, e o Man afasta Ji da atendente rapidamente e diz para ela não procurar por ele assim, pois a mãe de Aisha se casou com o conde Tyr e fez as pessoas da cidade pensarem que ela tinha desaparecido, e por esse motivo significa que ela não quer que ninguém saiba disso. Em seguida o Man fala para a atendente que eles haviam encontrado o anel da família do conde enquanto eles estavam viajando e eles gostariam de devolver e pedir alguma recompensa em troca. A garota diz que o castelo do conde fica fora da cidade e para chegar até lá tem que cruzar o bosque. Porém, ultimamente estão ocorrendo coisas estranhas no bosque, então assustada Ji pergunta se é verdade que parece um espírito maligno. A atendente confirma e diz que eles não sabem o porquê, mas a quantidade de espíritos malvados cresceu brutalmente e os rumores dizem que esse espírito maligno aparece e desaparece repentinamente, e não existem muitas pessoas que podem confirmar sua localização exata. Uma pergunta se esses aventureiros foram contratados pelo Conde Tyr para caçar e matar esses espíritos malignos. A atendente explica que embora esse lugar seja do domínio do Conde, ele não responde por esses assuntos. Então ela explica que quem criou essa mansão foi a Associação de Aventureiros do Império. Então ela fala que tem uma recompensa, que quem conseguir matar o espírito maligno será recompensado com 5 milhões de moedas de ouro. Uma pensa que se o Conde Tyr for realmente o novo padastro de Aisha, ele irá ajudar a resolver os problemas de suas terras, e assim ele apenas não ganhará apenas uma grande quantidade de dinheiro, como também terá a oportunidade de que Aisha se case com ele. Ji comenta que parece que os espíritos malignos não desaparecem ao amanhecer, e ela pergunta como eles podem continuar aparecendo. A atendente diz que não sabe o porquê, mas centenas de pessoas foram enviadas pela associação para caçá-los, mas ainda não havia retornado nenhum deles. O Man se lembra que antes dessa geração de humanos, os espíritos malignos e os humanos coexistiram por muito tempo, mas por várias razões tinham começado uma guerra, e o último desentendimento foi entre a Oerma que apoiava a humanidade e o Shepasi que apoiava os espíritos malignos. Essa diferença causou uma grande luta entre eles, e assim começou a primeira guerra durante a Era dos Apóstolos. E depois dessa grande guerra nem a Oerma nem o Shepasi se encontravam em nenhuma parte, então os espíritos malignos nunca mais apareceram diante dos humanos. Então Man pensa que se esses dois idiotas não tivessem lutado tão violentamente, os humanos não estariam tão assustados com os apóstolos. Então Man diz que de todo modo ele continua ainda sem saber a situação desse bosque. Galera, obrigado a todos que assistiram até aqui, peço que deixem um like e se inscreva no canal, além de deixar um comentário falando se a gente deve continuar com a nossa aventura. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo nosso conteúdo. Agradeço a todos vocês que assistiram até aqui e até a próxima aventura.